Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de resolução comentada de exercícios de Física 3. E na aula de hoje nós vamos resolver o exercício 1 do capítulo 6 do livro Curso de Física Básica 3 do Moisés Nussenswagner. Eu sou o professor Otávio Protzek e vou acompanhar vocês na resolução do exercício de hoje. Então, vamos ver o que o exercício pede para a gente. O exercício diz o seguinte: uma válvula de diodo da era pré-transistor contém um par de placas planas, paralelas, de espaçamento d, e elas estão no vácuo. Estabelece-se entre elas uma diferença de potencial V, um feixe de elétrons com área de seção transversal A e de velocidade inicial V0, emitido a partir de uma das placas, o cátodo, e acelerado até a outra, o ânodo, produzindo uma corrente estacionária de intensidade I. Letra A. Calcule a velocidade Vx de um elétron à distância x do cátodo. B. Calcule a densidade Mx de elétrons no feixe com função de x. Suponha que I é suficientemente fraco para que o campo gerado pelos elétrons seja desprezível em confronto com o campo acelerador. Então, basicamente o que a gente tem aqui é um experimento onde a gente tem um capacitor, um vácuo de placas paralelas, e desse capacitor, a gente tem um feixe de elétrons acelerado do cátodo até o ânodo. Aí, o problema pede para a gente calcular essa velocidade em função da distância ao cátodo, e depois calcular a densidade de carga, a densidade de elétrons no feixe em função da distância. Bom, com isso o problema deu para a gente a diferença de potencial, a corrente I, a distância entre as placas, e outra coisa importante também, ele falou que essas placas elas estão no vácuo. Isso faz bastante diferença para a gente. Beleza? Vamos lá resolver o exercício então. Bom, antes de começar a resolver o exercício, a gente pode fazer uma introduçãozinha rápida, relembrando o que é corrente elétrica. Corrente elétrica a gente consegue definir em termos da carga e intervalo de tempo. Ou seja, uma quantidade de carga, que atravessa uma determinada superfície, passa um fio, por exemplo, um determinado intervalo de tempo. Ou seja, corrente elétrica é igual a dQ dt, quantidade de carga por intervalo de tempo. Beleza? Então, definimos corrente elétrica. Mas outra grandeza que a gente vai precisar usar para resolver esse exercício, a gente vai precisar relacionar com densidade de corrente. O que é essa densidade de corrente? Bom, é a quantidade de corrente que atravessa uma determinada superfície. Igual a gente tinha lá de carga, por volume e tal. Como é que a gente vai conseguir definir essa densidade de corrente? Bom, vamos pensar num fio, fio cilíndrico aqui, um pedacinho de fio, que ele está sendo atravessado por uma determinada corrente. Ou seja, tem cargas atravessando esse fio aqui com uma determinada velocidade V. Vamos supor essa velocidade V constante. Bom, para eu saber uma densidade, é interessante eu saber calcular o volume. Por isso eu escolhi um fio cilíndrico, que é o mais comum e também é bem fácil de calcular. Então a gente pode pensar assim: para eu determinar o volume, eu preciso saber o comprimento e a área, ou seja, esse comprimento aqui e a área do fio. Beleza? Bom, esse comprimento eu consigo relacionar ele com a velocidade. Então, velocidade. Se a velocidade for constante, eu tenho velocidade igual distância sobre tempo. Consequentemente, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Lembre, isso é válido para velocidades constantes, movimentos não acelerados, como é o nosso caso aqui de uma corrente constante. Bom, então eu tenho que esse comprimento do fio dx é igual a v dt, a velocidade das cargas, vezes o intervalo de tempo. Então, como o volume é igual a dx vezes ds, eu tenho que o volume é igual a
esse Vzinho aqui de velocidade e esse de volume, só para a gente não confundir. dV é igual a V dt vezes ds. Beleza? Isso daqui é o volume desse pedacinho de fio. Bom, aí para eu relacionar isso com corrente, eu posso pensar em termos da quantidade de carga contida nesse fio. Bom, quantidade de carga eu consigo relacionar, né, para uma distribuição homogênea com a densidade volumétrica de carga. Eu tenho volume aqui, vou usar a densidade volumétrica. Densidade volumétrica é o quê? Quantidade de carga dividido por um volume. Ou seja, quantidade de carga é a densidade de cargas vezes o volume. Substituindo aqui, nesse dV de volume aqui, o que a gente tinha encontrado aqui em cima, eu tenho que esse daqui, quantidade de carga, é igual a ρ vezes Vzinho, né, de velocidade, dt ds. Bom, se eu dividir todo mundo por dt, o que acontece? Divido todo mundo por dt, esse dq aqui ó, fica dq dt, que é igual a di, nossa corrente elétrica. Né? Esse dt aqui, dividido por dt, vai dar 1. Né? Então, elemento neutro na multiplicação. E o que sobra para mim? Sobra ρ vezes v ds. Essa grandeza ρ vezes v de velocidade eu chamo de densidade de corrente. Beleza? Bom, que era o que a gente queria definir. Densidade de corrente elétrica é igual a ρ vezes v. Beleza? Bom, aí outra coisa que o problema pede para a gente é a densidade dos portadores de carga, aquele nzinho lá da letra B. Bom, se a gente escrever em termos de uma carga Q, esse número de portadores de carga por unidade de volume, né, nzinho, eu consigo relacionar ele com a densidade de cargas. Ou seja, densidade de cargas é o número de portadores de cargas por unidade de volume, o nzinho, vezes a quantidade de carga. Beleza? Aí eu posso escrever a minha densidade de corrente, J, em termos do número de portadores de carga, para a gente conseguir responder o item B do problema. Então, ó, J substitui o ρ por NQ, J é igual a NQ vezes V, ou seja, número de portadores de carga por unidade de volume, a carga vezes a velocidade. Beleza? Bom, então acho que agora a gente já pode resolver o problema. O problema nos dá o seguinte, ó, eu tenho um par de placas paralelas submetidos a uma diferença de potencial V. Né? Quando submetidas a uma diferença de potencial V, eu tenho aqui uma placa que vai ficar positiva e outra negativa, um cátodo e um ânodo. E o problema diz que, a partir do cátodo, é emitido um feixe de elétrons. Né? Então, daqui para cá, eu tenho um feixe de elétrons. Elétrons têm carga, atravessam uma superfície no tempo, então eu tenho uma corrente elétrica daqui para cá, né? Uma corrente elétrica e, consequentemente, uma densidade de corrente elétrica. O problema diz também que a distância entre as placas é d, né? Diz que a velocidade inicial desses elétrons é V0. E como ele diz que essas partículas são elétrons, a massa dela é a massa do elétron e a carga dela é menos I. Bom, mas o que o problema quer? Na letra A, ele quer que a gente calcule a velocidade desses elétrons aqui, entre essas placas, em função de x. Ou seja, eu vou ter um elétron aqui, vai sair aqui, com velocidade V0. Mas neste ponto aqui, ele vai ter uma velocidade diferente de V0. Beleza? Bom, então como que a gente vai conseguir fazer isso? Encontrar esta velocidade? Posso pensar em segunda lei de Newton. Somatória de forças igual a massa vezes aceleração. Nesse caso aqui, a gente pode desprezar os efeitos da gravidade, essa distância sendo muito pequenininha. Então, a força resultante nessa direção aqui vai ser só a força elétrica.
Eu tenho um campo elétrico e tenho uma carga, né? Carga vezes um campo elétrico, a gente tem uma força elétrica. Então, essa força elétrica é igual a massa vezes a aceleração. Bom, como eu já disse, força elétrica é igual a carga vezes E. Mas, para eu não precisar calcular o campo, o que o problema fez? O problema me deu o potencial. Ou seja, eu consigo relacionar o potencial com o campo. Ou seja, o campo é igual a menos o potencial dividido por essa distância. Beleza? Bom, então, o que a gente tem aqui? Tem que força elétrica é igual a menos, né, o potencial dividido pela distância multiplicado pela carga. Ou seja, força elétrica é igual a menos Q vezes V dividido por D. Beleza? Que essa distância aqui, ó, ela tem a direção do campo. Vamos colocar I, né? Para ficar tudo vetorialzinho. Bom, então eu sei que a força elétrica é igual a Q, V dividido por D. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, vou juntar todo mundo numa equação. Então, eu tenho menos Q, V dividido por D. Lembra que esse V é um V de potencial, tá? Massa vezes aceleração. O que o problema quer? O problema quer velocidade. Detalhe, aí eu tenho que lembrar de algum dos meus exercícios lá da mecânica, né? Se eu quero saber velocidade, eu tenho aceleração. Neste caso, eu não tenho tempo. Então, a equação que eu consigo relacionar isso é a equação de Torricelli. Lembra a equação de Torricelli? V quadrado, V0 quadrado, mais 2A delta x. O que eu quero saber? Quero saber a velocidade. Beleza? Bom, mas o que eu tenho que substituir lá na minha equação? A aceleração, né? Eu consigo substituir a aceleração. Se eu isolar a aceleração nessa equação aqui, eu tenho que aceleração igual V menos V0, ambas ao quadrado, dividido por 2 delta x. Beleza? Bom, aí eu vou olhar primeiro para esse delta x. Esse delta x é x menos x0. Mas se eu concluir, se eu condicionar que o meu x0 é igual a zero, ou seja, eu estou partindo da placa lá do cátodo, né? Coloco lá como sendo zero, quando eu tinha uma velocidade igual a v0. Então, esse ΔX é x, ou seja, a distância que essa partícula vai percorrer a partir do cátodo. Então, eu fico com A igual v quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2x. Bom, mas o que eu quero saber mesmo? Eu quero saber este v aqui. Então, vou substituir esse A nessa equação aqui. Fazendo isso, eu tenho, né? Repito a primeira parte, menos que V vezes D, esse V de potencial, igual V quadrado menos V0 ao quadrado, esses V's de velocidade, a massa da partícula, dividido por 2x. Isolo o V nessa equação, eu tenho V quadrado, né? Passo isso daqui para o outro lado multiplicando, igual a menos 2x vezes Q vezes V, dividido por D vezes M, mais V0 quadrado. Então, ó, resumindo, a gente fica com isso aqui, ó. V de x é igual a menos 2x vezes Q vezes V, V de potencial, dividido por dm, mais V0 quadrado, tudo isso elevado a meio. Bom, consigo deixar esse V0 para fora, multiplicando. Vou colocar ele em evidência aqui. Então, ó, divido todo mundo aqui dentro por V0 quadrado. A hora que sai da raiz, eu fico com V0. Notem que se eu multiplicar, esse V0 ficou meio feio aqui, mas é um V0. Aqui por V0 eu fico com quadrado, e aqui some, eu volto na minha expressão original. Beleza? E aqui, né, o que falta substituir é o Q, que vale menos E, porque é a carga do elétron, e a massa, que é a massa do elétron. Então, substituindo aqui,
a gente tem a velocidade em função de x igual a 2x vezes z vezes o potencial dividido por d, massa do elétron, v0 ao quadrado, mais 1, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, vezes 1v0. Beleza? Então, o que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu a velocidade daquela partícula em termos de x, né? Ou seja, ó, isso o problema deu é constante, o problema deu é constante, é constante, é constante, é constante. A única coisa variável que a gente tem aqui é a distância entre as placas. Ou seja, com essa equação eu consigo saber a velocidade dessa partícula constante entre as placas em qualquer posição x. Beleza? Bom, na letra B, ele pede para a gente calcular a densidade do número de elétrons desse feixe em função de x. Bom, eu consigo relacionar essa densidade com densidade de corrente e com a velocidade que eu já tenho aqui em função de x. Então, para a gente saber descobrir esse nzinho, né, eu tenho que posso relacionar com a densidade de corrente. J é N, que vezes V, como a gente deduziu lá no começo. Vou isolar o N aqui. N é o quê? J dividido por Q vezes V. Lembrando que J eu também posso escrever como sendo a corrente dividido pela área. Lembrando que a área do feixe o problema deu e a corrente o problema também deu. Isso facilita bastante. Então, substituindo isso daqui nessa equação para N, né? Então, N é igual a J, que no caso agora é I sobre A, vezes a carga, 1 sobre a carga, 1 sobre E, vezes a velocidade. Já coloquei aqui a velocidade que a gente tinha encontrado na expressão anterior. Detalhe que eu coloquei, ela está dividindo sobre a velocidade. Ó. Só acrescentei o menos aqui, para ficar mais fácil. Beleza? Bom, agrupando tudo isso, né, eu tenho que N é igual a I sobre A vezes Z vezes V0. Tudo isso o problema me deu. Vezes raiz, né, menos a raiz, né, de 2E vezes V vezes X. Importante, ó, eu tenho um N, que varia com x, dividido pela massa do elétron, velocidade inicial ao quadrado, vezes d. Tudo isso mais 1 e dentro de uma raiz, né, dividindo por 1. Beleza? Então, conseguimos a densidade de elétrons do feixe em função de x para aquele caso lá. Bom, é isso então. Beleza? Um abraço, pessoal.